Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala galera do canal Futebol Paixão Cega, vamos nessa para mais uma entrevista e dessa vez com o comentarista do canal Fox Sports, Leandro Quesada. Opa, Leandro, que prazer te receber aqui no canal, meu amigo, tudo bem? O prazer é todo meu, Marcelo. Como é que vai, meu amigo? Prazerzaço, alô especial para a nossa Bahia, especialmente para a nossa Salvador e para todo mundo que acompanha o Futebol Paixão Cega. Tudo em paz e por aí. Por aqui tudo certo, tudo tranquilo. Vamos começar esse bate-papo aí, falando muito de campo e bola, começar pelos jogos na Europa, né? A gente está acompanhando aí no último mês a volta dos principais campeonatos na Europa, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha voltando. E eu tenho visto muitos jogos, em especial do campeonato inglês, que eu sou apaixonado pelos jogos do campeonato inglês, e tenho visto jogos bem ruins, exceto Liverpool e City, e falando na Espanha, o Real Madrid. Esses três estão destoando dos outros. Tenho visto jogos bem ruins, com muitas falhas, muitos erros de passe, placares muito baixos, enfim. E você, o que é que tem acompanhado aí desses torneios? Marcelo, essa volta, ela não foi a volta que todos nós imaginávamos, né? Realmente, você tem razão em parte dessa leitura que você faz. Os jogos, eles voltaram sem aquela intensidade de antes da parada por causa da pandemia do coronavírus. Vai levar um tempo, né, para a gente observar uma intensidade maior nos times. Na Alemanha, o Bayern de Munique sobrou, o campeonato acabou ficando sem graça. Os dois Borussias, o Dortmund e o Mönchengladbach, e ainda o Leipzig, não conseguiram fazer a pontuação para pelo menos encostar e dar uma pimenta na Bundesliga. O Bayern de Munique campeão. Na Inglaterra, tudo já apontando aí, né, para o Liverpool, antes mesmo da parada da pandemia, para ser campeão, né, algo que se concretiza agora. E na Espanha, se não é Real Madrid, é Barcelona, se não é Barcelona, é Real Madrid, quando não é os dois. E de vez em quando, a cada 10 anos, aparece alguém fazendo algo de diferente, como um Atlético de Madrid. Eu estou com você nessa, eu esperava realmente mais. Só que a nossa crítica tem que também entender tudo isso que aconteceu no planeta. E aí, olhando para o nosso Brasil, eu tenho muito essa expectativa para saber como é que vai ser a volta, né, Marcelo? Aí no Campeonato Baiano, no Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca já começou com aquele jogo do Flamengo, e depois, quando a bola rolar de fato no Brasileirão e na Libertadores da América. Acho que vai demorar um pouquinho aí para a rapaziada pegar naquela intensidade que a gente está acostumado a ver no Brasil e lá no futebol da Europa também. Eu ia falar sobre isso agora, quando a próxima pergunta é nessa linha do futebol brasileiro. A gente está vendo aí uma volta do Campeonato Carioca, com muita confusão, o Flamengo e Vasco liderando o movimento para voltar, Fluminense e Botafogo tentando embarrear, né, a volta. E eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do Gesualdo Ferreira, o técnico do Santos, ele falando que teme pela desigualdade na volta, porque a gente tem realidades totalmente diferentes. No Rio, em São Paulo ninguém voltou a treinar ainda. Aqui na Bahia e Vitória já voltaram a treinar. Em Porto Alegre, Grêmio e Inter também. Então ele teme muito pela desigualdade técnica e física dos jogadores. Eu concordo com o Gesualdo plenamente. Eu concordo com ele também. Eu concordo com ele também, Marcelo, mas o que pode ser feito? Vamos analisar. Se no Campeonato Carioca 2 grandes estão de um lado e outros 2 grandes estão de outro, como é que a gente vai obrigar que os cariocas tenham o mesmo pensamento que os paulistas, que os baianos, os mineiros e os gaúchos? A propósito, os gaúchos voltaram a treinar antes. Grêmio e Inter foram os 2 primeiros times do Brasil a realizar os testes e a colocar os jogadores para trabalhos físicos em campo. Concordo com o Gesualdo, concordo com você, mas nem sempre o ideal o certo é o ideal é o certo. O ideal seria o quê? Todos os times do Brasil voltando a treinar no mês de agosto. Aí recomeçam os campeonatos estaduais, terminam os campeonatos estaduais e recomeça, né, a temporada para valer com o Campeonato Brasileiro. Isso seria o ideal. Que vai ter um desnível, vai ter, não tem jeito. E mais, hoje eu estava ouvindo o Montenegro,
que é um homem histórico do Botafogo, está lá no conselho do Botafogo, dizer exatamente isso na linha do que você está perguntando a respeito desse tema, né, da desigualdade. Ele falou: o Campeonato Carioca recomeçou, 3 rodadas, aí já aponta quem vai para a final, se o Flamengo vai ser campeão ou não, aí pode ter a final e tal. Daqui a pouco terminou o Campeonato Carioca. Sem que o Campeonato Paulista tenha recomeçado, sem que o Campeonato Baiano tenha recomeçado, sem que o Campeonato Mineiro tenha recomeçado, sem que o Campeonato Gaúcho tenha recomeçado. Ou seja, os cariocas começaram antes, vão ter que esperar todo mundo terminar os campeonatos estaduais para depois retomar com o Campeonato Brasileiro. Vai vir mais confusão pela frente, meu amigo. Você não tenha dúvida nenhuma, mas estamos no Brasil, não dá para exigir irmandade, solidariedade de times de futebol, porque eles nunca tiveram. Não seria agora. Até acho que deveria ser agora, mas não será agora, infelizmente, né? Porque cada um pensa no seu doce, cada um pensa na sua casa e que o resto que se dane, né? Exatamente assim o pensamento. Infelizmente, sempre foi assim, né? Infelizmente, é isso. Desde sempre, né? Desde que inventaram o futebol é assim, cada um pensando no seu. Mas aí tem outro detalhe importante. A Vigilância Sanitária no Rio identificou 11 falhas do protocolo contra o coronavírus dos clubes cariocas. Dentre esses 11, os outros 3 grandes, Fluminense, Botafogo e Vasco. Sim. Só o Flamengo que está na linha aí, né? Exato. No CT. Então, você acha que os clubes têm que se adaptar aos protocolos? Olha, Marcelo, para voltar, tem que estar todo mundo dentro do protocolo. Eu não vou nem discutir mais se o Flamengo deveria ter voltado antes como voltou, não, porque isso já é página virada, já estamos em andamento com o campeonato aí, né? Depois dessa confusão inicial, a parada e a retomada agora nesse fim de semana. Mas, assim, o Flamengo se preparou muito. Você pode falar o que quiser do Flamengo. O Flamengo se preparou bastante. Tanto é que você acabou de dizer aí, não é? Dos quatro grandes, o único que tem todos os protocolos aplaudidos e reconhecidos é o Flamengo, né? Os outros não conseguiram. Então a gente não pode culpar o Flamengo por ele ser capaz de fazer algo que os outros não conseguiram. O que a gente está discutindo é: será que o campeonato deveria ter sido retomado naquela quinta-feira com Bangu e Flamengo, sendo que outros 2 grandes não queriam voltar, como Botafogo e Fluminense, talvez até por entenderem, Botafogo e Fluminense, que ainda não estavam preparados, não tinham estrutura para fazer esse retorno? Essa é a discussão. Quer dizer, o campeonato começou quando não tinha ter começado, né? Quando não deveria ter começado, e parou quando já não podia ter parado. Porque quando você recomeça uma competição, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Você não pode começar e parar. Na Itália, eles pensaram assim, começar sem parar. Na Alemanha, eles pensaram em começar sem parar, já estão quase terminando o campeonato. Na Inglaterra, idem. Na Espanha, idem. A França, por exemplo, preferiu encerrar o campeonato dela. Até acho que está errado, poderia ter voltado, mas eles decidiram, isso é convicção. Seja para voltar ou não, tem que ter convicção. E, infelizmente, a gente não viu essa convicção. E o Flamengo se preparou melhor do que todo mundo no Rio de Janeiro. Isso é fato, sem clubismo, sem nada. A gente só tem que analisar os fatos. O Flamengo realmente deu aula, inclusive com o protocolo sendo reconhecido pela gloriosa Conmebol, que é a organizadora da Libertadores da América. Pois é. Mas agora falando de campo e bola de fato, falando de Flamengo ainda, mas de campo e bola de fato. Sim. O que é que você pensa sobre o time que é visto por muitos como o futebol mais bonito e vistoso da América do Sul? Você acha que o Galo com o Sampaoli pode fazer frente ao Flamengo? O Atlético com o Sampaoli pode, até pelo que a gente viu de referência do Santos com o Sampaoli. Claro que a gente tem que ver, Marcelo, esse time entrar em campo para fazer as análises preliminares. O time está sendo praticamente montado aí com as contratações que estão chegando para o Galo. O Palmeiras acha um time muito forte. O Luxemburgo é um grande conhecedor de futebol. É preciso saber se esse conhecimento vai se transformar na prática num time para brigar com o Flamengo. O Grêmio a gente nunca pode descartar. O Grêmio vem fazendo um excelente trabalho com todas as dificuldades, porque o Grêmio não tem o poder financeiro de um Flamengo e de um Palmeiras, mas sempre está aí brigando por algo, sempre fazendo belíssimas campanhas na Libertadores. Quando não chega uma final, briga na semifinal, chega nas quartas.
Então, esses times eu vejo como times que podem, de repente, fazer algo de diferente para brecar a equipe do Flamengo. O Internacional começou bem, é bom a gente lembrar, e aí, de repente, pode pintar uma surpresa, né? Vamos esperar. Não sei, será que o Fluminense pode ser uma surpresa? O Helman é um grande treinador. Será que algum time do Nordeste pode ser uma surpresa? De repente, um Bahia? Por que não? Né? Será que o Corinthians vai dar uma reviravolta? O São Paulo, que estava num processo de evolução, embora tenha perdido na estreia, mas é um time que vai acabar engrenando mais cedo ou mais tarde. Então, é muito prematuro a gente falar alguma coisa, porque toda a nossa visão era antes pandemia. E eu tenho dito o seguinte, não sei se você concorda comigo, Marcelo, essa pandemia vai atrapalhar mais quem estava bem do que quem estava mal. Quem estava mal, está mal. Não tem como piorar, né? Quem estava mal, não tem como piorar. Quem estava mal precisa só dar um salto para tentar avançar e fazer algo de diferente. Quem pode ser prejudicado nessa história toda é o Flamengo, né? Será que o Flamengo vai manter a excelência do final do ano passado e do início dessa temporada, né? Essa é uma questão que só o tempo vai responder para a gente, Marcelo. É só o tempo, realmente. Tudo bem que o Flamengo jogou muito bem semana passada contra o Bangu, mas jogou bem porque o Bangu não fez força, né? Então, isso também não é culpa do Mengão, né, Marcelo? É o que eu costumo dizer. Às vezes a gente fala, mas o time lá bateu no time fraco. O problema é do time fraco. O time fraco é fraco. O que a gente pode fazer, né? Os times que entram em campo e façam algo de diferente, taticamente falando, tecnicamente, né, de ímpeto, de vontade, para tentar parar o Flamengo. Acho que vai ser mais difícil para o Flamengo nessa temporada, porque é o time a ser batido, né? Tá todo mundo estudando a forma de jogar do Flamengo. Acho que vai ser uma temporada legal. Quando a gente voltar com segurança aí, infelizmente com estádios vazios, né? Você que está na Bahia sabe muito bem da força dessas duas grandes torcidas, né? Estádios lotados, tal. Vai ser diferente para todos nós, né? Eu fiz alguns jogos, inclusive, antes da parada da pandemia, já sem torcida. E fiz alguns jogos agora, campeonato português, campeonato alemão, campeonato espanhol, sem torcida. É muito diferente, né, Marcelo? A torcida é tudo num jogo de futebol. Até a empolgação dos jogadores é diferente. Na Alemanha, por exemplo, visitante estava ganhando todos os jogos. Isso é a grande demonstração, né? Isso é a grande demonstração que torcida faz a diferença. Lógico, faz muita diferença. Muita diferença, né? Eu fiquei impressionado na primeira rodada do campeonato alemão. Pô, visitante ganhando vários jogos. Eu falei, que é isso, cara? Teve uma vitória só, né? Na primeira rodada de retomada, teve só uma vitória de mandante, depois duas. Aí depois melhorou um pouquinho, mas caiu outra vez. Realmente isso foi algo curioso, mas que demonstra realmente que torcida faz a diferença. Se alguém tinha dúvida dessa frase, acho que a frase está mais do que confirmada, principalmente aí no campeonato alemão. Isso. E agora falando um pouquinho de seleção brasileira, meu caro, a gente está vendo aí um trabalho do Tite muito contestado por parte da torcida, pelos nossos colegas jornalistas também, muitos deles. O que você pensa sobre o trabalho do Tite? Essa pandemia prejudicou muito o trabalho do Tite pensando no Catar em 22, se tiver a Copa do Mundo, não? Como eu estou vendo a pandemia tudo começar do zero praticamente, então vamos dar um voto de confiança para o Tite começar do zero. Eliminatórias marcadas para setembro. Não sei se vão acontecer em setembro, Marcelo, porque assim, se a gente já tem uma dificuldade no Brasil para se locomover via aérea, imagine, né, os times, as seleções, no caso Libertadores, também a gente pode colocar Libertadores nessa análise, Libertadores e seleções se movimentando, né, via aérea aqui pelo continente sul-americano da bola. Então não sei se vai ser setembro, mas enfim, quando recomeçar, a gente vai ver aí o início praticamente do zero, né? Faz tanto tempo que a seleção não entra em campo, tanta coisa mudou nesse período. A gente já está vendo o Vinícius Júnior despontar no Real Madrid. Será que não é hora de dar uma chance para ele? Os bons jogadores do Flamengo, será que vão estar no nível realmente que estavam antes para ir para a seleção? Então, quer dizer, tem várias possibilidades que têm que ser analisadas. O que eu penso do Tite é que o Tite teve a grande chance de ser campeão do mundo. Fez um trabalho extraordinário nas eliminatórias. Né? O Brasil com o Tite... só com o Tite ele fez mais pontos que o segundo colocado, o Uruguai, né, para ver como é que foi o trabalho consistente. Aquela seleção jogava um futebol legal, que encheu a torcida de esperança, e nós, cronistas, entendíamos que o Brasil ia fazer uma boa Copa do Mundo, né, com chances de ser campeão. E o Brasil ficou muito abaixo da crítica.
Brasil fez um bom segundo tempo contra a Bélgica, mas o que adianta fazer um bom segundo tempo contra a Bélgica e não marcar os gols necessários para conquistar a vitória? Ficou devendo. E foi eliminado por uma Bélgica que não com todo respeito aos belgas, não é nenhuma França, que depois seria campeã do mundo, não é nenhuma Itália, campeoníssima do mundo, nenhuma Alemanha, né, que fez isso em 14, tirando a gente da Copa e sendo campeã. Enfim, o Brasil não perdeu para um time que tem aquela tradição em Copas do Mundo. E isso realmente... Mas é um time organizado. Mas é um time organizado. O time Não. Organizadíssimo, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Só que foi um time que também não foi campeão, né? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, Marcelo, a gente perder para um time que é campeão, vamos ficar quietinho, né? A gente é eliminado por um time que é campeão, não temos que falar nada. A Bélgica sequer conseguiu chegar a uma final de Copa do Mundo, ou seja, porque ela era inferior aos times que lá chegaram, né? E nós, que ficamos pelo meio do caminho, temos que botar um zíper na boca e ficar quietinho também. Então, eu acho que o trabalho foi muito abaixo da crítica. O Tite precisa dar uma mudada nesse conceito, principalmente ofensivo, da seleção brasileira de futebol. É o que eu penso. E ele tem material humano para fazer isso. E tem que parar com uma coisa que é uma mania de todo mundo, de achar, só porque o cara joga na Europa, que ele merece mais chance do que aqueles que jogam no Brasil. Ora lá, se um cara está jogando muita bola no Bahia, tá? Por que ele não pode ser convocado para a seleção brasileira? Você tem que convocar o cara que joga no Shakhtar. Eu pergunto isso para você. Se isso não for preconceito, eu não sei o que é, entendeu? Então a gente tem que quebrar com essas coisas, de achar, mas o Fernandinho joga no Manchester City. Jogou no Manchester City, é verdade, e não conseguiu marcar o Lukaku naquele lance, né? Então, não é só porque o cara joga no Manchester City que ele tem que ter cadeira cativa na seleção do Brasil. A seleção, o técnico que está lá, precisa quebrar com esse tipo de coisa, de cadeira cativa. É meu pensamento a respeito do que o Tite tem que fazer a partir de agora. Concordo plenamente, gênero legal. E tem um jogador do Bahia aqui que eu não entendo como é que não teve o Tite não observou, não teve uma chance na seleção. O volante Gregory, já ouviu jogar? Bom, muito bom de bola, muito bom de bola. O Bahia tem um time bem organizado, viu? Tem um time bem organizado. A gente pode esperar algo legal para o Bahia. A propósito, voltando naquele assunto de não ter irmandade no futebol brasileiro, eu vou acreditar na irmandade, sabe quando, Marcelo? Quando os clubes do Nordeste... Eu vou arranjar confusão com um monte de gente, mas tudo bem, não estou fazendo média com ninguém. Vamos lá. Não quero fazer confusão, marcar confusão com ninguém. Mas o dia que os clubes do Nordeste tiverem cotas parecidas com os do sul do país, sudeste do país, aí a gente pode estar falando de um futebol igual. Aí sim a gente vai falar de bom senso, né, de irmandade, né, de pensar no coletivo. Eu sou um sonhador, tá? Vamos lá, talvez eu seja um sonhador. Vamos ver se um dia isso acontece. Aí a gente pode falar realmente de igualdade no futebol, porque competir contra times que ganham 300, 350, 400 milhões de direitos de transmissão não é fácil não, meu amigo. Não é não. Fazer futebol desse jeito não é fácil. E olha que os times do Nordeste estão cada vez mais se profissionalizando, não é? No assunto futebol, gastando só o que tem, dando um pouquinho também, não é, de aula aqui para os clubes dos grandes centros aqui do futebol brasileiro. E o Neymar, cara, você acha que tem jeito para o cara ser um dia o melhor do mundo? Que pergunta difícil, hein? Marcelo, para o Neymar ser o melhor do mundo, ele precisa levar o time dele para o melhor lugar do mundo. É isso. O time dele é o Paris Saint-Germain. Então, leve o Paris Saint-Germain para o melhor lugar do mundo, que para o Paris Saint-Germain, para os times europeus, é a Champions League. Se ele ganhar a Champions League, ele muda de patamar, porque ele estará sendo campeão pelo Paris Saint-Germain, não pelo Barcelona, não por um Real Madrid, não por um outro gigante, né? Por um time do Paris Saint-Germain, que é um time respeitável, mas não tem, né, todo o status desses gigantes do futebol europeu. Ele muda de patamar. E se ganhar a Copa de 22, aí ele muda de patamar também. Mas vamos para esse ano, né? Porque a Champions será disputada nesse ano em Portugal, aí Lisboa será o palco da grande final em agosto. Se ele conquistar o título pelo Paris Saint-Germain, ele tem grandes chances de ser escolhido o melhor do mundo, porque é uma referência. Ganhar uma Champions sempre é uma referência para o melhor do mundo. Se ele pensar dessa forma, vem ao natural a escolha do The Best. Agora, se ele ficar só preocupado em ser o The Best, sem de fato ser o The Best dentro de campo, aí não vai chegar.
mas que ele tem capacidade, tem. O Neymar é o melhor jogador do Brasil dos últimos anos. Ele é o maior jogador dessa geração. Ele precisa só ter a concentração, o nível de concentração que tem Messi e o Cristiano Ronaldo. A hora que ele tiver esse foco, eu não tenho dúvida, Marcelo, eu não sei a tua opinião, eu gostaria até de saber a tua opinião, mas eu não tenho dúvida a respeito do Neymar. O problema é o foco, né? Aí é com ele, ninguém mais pode fazer, é ele, né? Isso é dele, ele tem que se focar nas coisas. Eu concordo com você, eu acho que se ele focar muito mais do que ele foca hoje, ele tem grande chance de ser um grande jogador que ele é, mas ser maior do que ele é, né? Sim. Capacidade ele tem, né? Capacidade. Todos os cronistas como nós, gente do futebol, jogadores, comentaristas, técnicos, gente que já parou, gente que está começando. Se fizer uma pesquisa, o Neymar vai ganhar como o melhor jogador do Brasil. E para mim ele é um dos 3 maiores jogadores do mundo. Ele só está abaixo do Messi e do Cristiano Ronaldo, ou do Cristiano Ronaldo e do Messi, porque a briga entre o português e o argentino está ali pau a pau. Mas está faltando, porque no Santos ele arrebentou, na seleção no Barcelona ele foi artilheiro, né, da Champions, ele foi um dos protagonistas, não vamos esquecer, bem lembrado, né? Agora está faltando no Paris Saint-Germain, porque só ganhar campeonato francês não dá, né? Ele precisa realmente elevar esse status do Paris Saint-Germain, para isso ele foi contratado. Exatamente. E sobre o Brasileirão, Kessler, você concorda com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que disse na CNN essa semana que que o campeonato começa no final de julho, início de agosto? Eu tô aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, a gente está discutindo quando volta o Campeonato Paulista. Como que vai falar de Campeonato Brasileiro no final de julho? Se o Campeonato Paulista, a gente nem sabe se vai começar no final de julho. Para terminar o Campeonato Estadual, você sabe, Marcelo, isso vai valer para qualquer Campeonato Estadual. Você precisa do fim de semana e do meio de semana. Aí você vai enfiar o Campeonato Brasileiro onde nessa história? Não dá. Você pode até começar um Campeonato Brasileiro meio capenga, né? Como seria? A primeira rodada jogando algumas partidas, aí deixa alguns times jogando essa primeira rodada para uma semana depois. Já não acho que seja legal isso, né? Legal começar o Campeonato Brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro. Isso não já vira confusão. Mas a gente conhece um pouquinho disso daí, a gente sabe que pode ter uma grande chance do campeonato começar de uma forma bem capenga. Mas, enfim, é o que eu tenho para dizer para você. Dá para imaginar começar um campeonato brasileiro sem os 5 clubes de São Paulo? São 5 clubes, né? Red Bull e os outros 4 grandes. Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. A gente nem sabe quando vai recomeçar o Campeonato Paulista. Então, como a gente pode falar em início de Campeonato Brasileiro? Acho muito prematuro. O Campeonato Brasileiro, pela informação que eu tenho, começa em agosto, assim que terminar os campeonatos estaduais. E aí, campeonato estadual também termina rapidinho. Aqui em São Paulo faltam 2 rodadas para a fase de classificação. E depois você tem quartas de final, semifinais e as finais, né? Então você tem 6 datas aí. 6 datas você define a parada. E depois dá para pensar em início de Campeonato Brasileiro. No Rio faltam 2 rodadas para terminar a Taça Rio, mais semifinal e final, e depois final do campeonato. Aqui na Bahia, se não me engano, falta uma rodada para terminar a fase de classificação. Então, são poucas datas, né? Você tem 6, 7 datas aí. 6, 7 datas seria como, se você começa num fim de semana, no outro fim de semana você já tem 3 datas, no outro final de semana você tem 5, você precisa aí de 20 dias para fazer esses jogos. Você consegue fazer, mas são 20 dias. Se um Campeonato Paulista começa no início de agosto, você não tem como começar o Campeonato Brasileiro no final de julho. Não tem. A não ser que, por exemplo, os times de São Paulo joguem aos sábados o Campeonato Paulista, terça o Campeonato Brasileiro, quinta e domingo o Campeonato Paulista. Mas aí você vai jogar 4 vezes em 7 dias? Não dá, né? Aí também, né? Com 3 meses parado, tem esse detalhe também, né? Você tem que respeitar, né, a distância de um jogo para o outro, enfim. Acho que não dá para atropelar. Deslocamento também, né? Deslocamento. O Campeonato Brasileiro... O Brasil está aí de questões continentais. É isso. Nós não estamos num pequeno país da Europa. Nós estamos em Portugal, em que você consegue pegar um ônibus, né, o autocarro, né, como eles falam lá em Portugal,
e você consegue cruzar o país de ônibus. Não dá. Você vai sair de Salvador para vir até São Paulo de ônibus? A gente nem tem estrada para comportar isso, né? Você tem que pegar avião. Então, também não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Aí a gente fala de Libertadores, você imagine, você vai para Maracaibo, na Venezuela, de ônibus, o Marcelo. Não tem como, a gente não tem essa estrutura, né? É isso. É isso, Leandro. Então, vamos fechando por aqui. Muito obrigado pelo papo aqui, foi muito bacana. Foi muito legal, Marcelo. Acho quero saber de você o seguinte, agora para fechar eu vou fazer a pergunta. Quero saber quem que vai ser o campeão baiano. Uma pergunta fácil para você responder. Olha, eu acho que o Bahia ganha o Campeonato Baiano. Também acho. Acho que o Bahia está preparado. E Copa do Nordeste, quem que você acha que leva, hein? Copa do Nordeste? É um pouco mais complicado, né? Eu botaria ali 3 na disputa: Sport, Ceará e Bahia. Fortaleza não? Tem Fortaleza, 4 então. Disputa bem acabada. Os dois do Ceará, Sport e Bahia. Fortaleza, né? Ceará, Sport e Fortaleza. E Bahia. Isso. Valeu, Marcelão. Muito obrigado, cara. Um abraço para todos aí do Futebol Paixão Cega. Um abraço para Salvador. Só quero saber, o pessoal tá indo ao Pelourinho? Que ninguém pode sair de casa. Não fala daí. Eu quero saber. O pessoal tá indo para o Pelô? É isso que eu quero saber. Eu estou perguntando e ninguém me responde. Então, só você para me responder isso. Que eu saiba, não, né? Eu espero que não. Comer em Vatapá só depois da pandemia, rapaziada. Isso aí, é isso, meus amigos. Vamos fechando por aqui. Não se esqueçam de divulgar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, sentar o dedo no joinha. Um abraço a todos. Obrigado, Leandro. Um abraço. Valeu, Marcelão. Um abraço para todos aí. Igualmente.